Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem dado ao seu povo, à sua igreja, de podermos estarmos reunidos, podermos cantar louvores, podermos também ver o trabalho do Senhor progredindo, seja aqui, seja fora, né? Mas que o trabalho do Senhor tem cada dia sido sustentada pela sua boa mão. Que Deus possa sempre nos ajudar e assim possamos crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Vamos abrir nossas cartas, amados, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 10. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus nos ensine da sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado por esta oportunidade de, como povo teu escolhido, podemos reunir, podemos observar a tua palavra e assim colocar, ó Pai, em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pois somos dependentes de ti e pedimos o teu Santo Espírito que fale aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amados, será que a Bíblia ela fala de julgamento? Ela fala onde nós passaremos por julgamento. Ela fala também que o mundo passará por julgamento. Mas será que vai haver que julgamento? Que tipo de julgamento haverá para nós como povo de Deus, para aqueles que não são povo de Deus? E, amados, será que isso é algo que nós devemos nos preocupar? Será que é algo que nós precisamos estar atento ao que Deus tem falado para nós? Pois acredito que sim. Acredito que a palavra do Senhor, ela nos orienta, que ela diz que Jesus Cristo, o qual está assentado à mão direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então note que num contexto geral, tudo que existe como ser humano, ou aqueles que já passaram, aqueles que estão existindo, aqueles que ainda irão existir, haverá um julgamento. Mas aí nós vamos detalhar algumas coisas desse julgamento. A grande declaração de fé que afirma a vinda do Senhor Jesus Cristo sobre esse julgar os vivos e os mortos, ela tem como forte embasamento bíblico. Não é algo que alguém inventou. Não é algo que alguém trouxe para apenas fazer uma propagação. Mas é algo de grande embasamento bíblico. E, entretanto, parece que muitas pessoas, isso tanto crentes como descrentes, parece que essas pessoas preferem não pensar muito nessa possibilidade de um conserto e de um acerto de contas com o Senhor. Um dia isso vai acontecer. Um dia isso vai ter que acontecer para nós como crentes, para o mundo como aquele que rejeitou a Cristo e para todos aqueles que viveram no passado. Muitos vivem de tal maneira como se isso de fato não fosse acontecer, não fosse realmente algo real para a humanidade e às vezes se esquece de prestar bem atenção ao que o Senhor está dizendo. Porém, meus amados, a Bíblia, ela nos adverte em muitas passagens quanto à iminência do grande julgamento final. O quanto isso vai ser real, o quanto isso vai ser de uma forma muito poderosa, com poder e glória da parte do nosso Deus. O objetivo, amados, de vermos hoje à noite não é trazer medo a ninguém, mas sim despertar em cada um a convicção do quanto é necessário cada um de nós
vivermos de uma forma que seja responsável diante de Deus. Pois o próprio apóstolo Paulo, ele afirmou isso. Importa que todos nós, um dia, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Note que essa é uma realidade. E a ideia aqui desse texto que Paulo está dizendo, a ideia é que os cristãos Cristo vai estar sentado para avaliar a vida dos cristãos com o objetivo de entregar os galardões eternos. Nós sabemos que, uma vez salvo em Cristo Jesus, o Senhor está ali seguro, mas sabemos que haverá também um julgamento para galardões, para nós como crentes, para aquilo que trabalhamos e fizemos para o Senhor. E se Ele nos encontrar fiel, vamos receber. Mas se não, não teremos esse privilégio de recebermos os galardões. Quanto ao corpo, e são as ações ocorridas durante também o tempo do ministério terreno que o cristão teve aqui na terra. Isto não inclui os pecados, pois Cristo ele já resolveu na cruz do Calvário. Paulo se refere a todas aquelas atividades durante a sua vida, as quais diz respeito aos galardões eternos e o louvor de Deus. O que os cristãos fizeram com o seu corpo terá impacto para a eternidade. Terá impacto para aquilo que realmente você deveria ser, você deveria fazer, mas não fez. A ideia do bem e do mal não diz respeito ao bem moral ou mal moral. Note que a questão do pecado, a questão da desgraça, da maldição, Cristo já resolveu na cruz do Calvário. Paulo, ele compara as atividades dignas e de valores eternos com as inúteis. Ou seja, aquilo que nós poderíamos ter investido tanto, investido mais nas coisas eternas, muitas vezes estamos investindo nas coisas terrenas, naquilo que é da terra, naquilo que é do mundo. Então, o que ele estava querendo dizer para nós não era que os cristãos não deveriam aproveitar certas coisas benéficas da terra, mas que eles deveriam glorificar a Deus com aquilo que Deus deu, com aquilo que Deus confiou, para que o nome de Deus fosse glorificado. Por meio destas coisas, era que veria realmente ser glorificado em todo o tempo o valor eterno, as coisas eternas. Por isso que Colossenses deixa claro, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque para as coisas da terra vocês estão mortos. Então essa é a ideia, amados, que nós como povo de Deus devemos ter em mente. Mas haverá o julgamento final. Terá o lugar, logo após a ressurreição dos mortos. Será definitivo isso. Uns irão para o castigo eterno, outros irão para o gozo eterno. Uma condenação e um sofrimento eterno. Isso é real. É a Bíblia que nos conta, é a palavra de Deus que nos conta, é a palavra de Deus que nos mostra que esse julgamento há de vir sobre toda a humanidade. Mas, amados, eu gostaria hoje à noite de trazer, de destacar nesta noite e mostrar as evidências desse julgamento de 3 maneiras claras e simples. A primeira evidência que eu queria tratar hoje é que o julgamento final, ele harmoniza-se com a perfeição de Deus. Note bem, o julgamento final, ele tem uma harmonia com a perfeição de Deus. Nesses dias, amados, em que tantos falam, em que Deus está sempre pronto a abençoar, sempre pronto a perdoar, muitos encontram dificuldades para aceitar a ideia de Deus como um juiz. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que parece que o pecado e as coisas que nos rodeiam, ele nos faz anestesiado. E nós não sabemos distinguir, parece, o que é certo e o que é errado. Parece que aquilo que é certo hoje é errado.
e aquilo que é errado, hoje é certo. Tem de ir na linha certa, né? Então, amados, precisamos conscientizar a nossa mente nisso. Porém, o julgamento final, ele se harmoniza com a perfeição de Deus sobre isto. Jaime Parker, ele diz uma colocação interessante. Ele diz: um Deus que não se importa com a diferença entre o certo e o errado seria um ser bom e admirável. Parece que isso faz parte do mundo hoje. Aí você diz: mas como assim, pastor? Por exemplo, você quer ter vários amigos? Nunca diga que ele está errado. Mas quando você diz a ele que está errado, você perde um amigo. Você perde aquela pessoa que estava do seu lado. O fato, amados, é que Deus, na sua totalidade de perfeição, ele não pode deixar de ser justiça. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é compaixão, mas ele é justiça. E ele não pode passar além disso, pular isso. Ele precisa ser justiça. E é isso que esse autor está dizendo. Ele não pode ser indiferente com o certo e com o errado. Porque ele é perfeito. E a sua perfeição não permite que ele seja indiferente. Nós somos, e nós fazemos muitas vezes essa indiferença. Mas, amados, o Senhor não, Deus não. Ele não pode ser assim. Porque ele também diz que um Deus que não se importa com a diferença, ele é um Deus que tudo está bom. Não tem nada de reclamar. Mas note, amados, que se nós olharmos para o nosso contexto, tudo está mal. E Deus não pode ficar indiferente com esta maldade. O pecado assola a cada dia as nossas vidas como crentes. O pecado sempre está pronto a nos rodear para justamente nos tragar, nos levar ao erro. Nós temos que pensar que a consequência do pecado, muitas vezes, ela pode ser simples. Em outras vezes, ela dói mais. Mas em outras vezes, ela pode custar até a própria vida. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós não podemos fugir disso. A diferença moral, amados, seria a imperfeição em Deus. Se ele fosse um Deus indiferente com o certo e com o errado, ele não seria perfeito. Ele não seria correto. E não perfeito. O fato de não julgar o mundo demonstraria a indiferença moral de Deus. Porque ele não olharia para aquilo que é errado ou certo. Mas note, amados, que a perfeição de Deus, ela não pode deixar de cumprir e fazer a justiça. A prova final de que Deus é um ser moralmente perfeito, que não fica indiferente às questões do que é certo ou errado, é o fato dele mesmo ter se comprometido em julgar o mundo. Nós precisamos, amados, entender que este mundo passará por um processo de julgamento. Ele vai julgar todas as coisas. Ele vai trazer à tona todo conhecimento, até mesmo aqueles que estão escondidos. Deus vai revelar todas as coisas, para que tudo no seu devido tempo seja cumprido. Se nós analisarmos o que fez Adão lá no capítulo 3, Deus disse a Adão: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas qual foi a resposta de Adão, juntamente com sua esposa? Ele comeu. A ideia é que Deus deu a ele a lei moral, uma lei específica para que ele pudesse obedecer à voz de Deus. Mas o que ele fez? Ele obedeceu à sua própria voz. E ele pecou, ele errou contra Deus. Então o fato dele ter errado contra Deus não apenas trouxe um benefício negativo para ele, mas para toda a humanidade. Porque essa é a lei que Deus determinou para que ele não comesse, porque no dia que comesse, certamente ele morreria. Certamente ele seria separado de Deus, distanciado de Deus, por causa da desobediência. E, amados, isso é um pecado que gera
para as gerações que até hoje estão se fazendo e ainda se formarão antes da volta de Cristo. E note o fato real. João 3,16 nos deixa claro o amor de Cristo, que esse amor é perfeito. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note que aqui o amor, a perfeição de Deus, ele emplaca sobre nós. O meu amor te salvou do pecado. O meu amor te regenerou da imperfeição, porque o meu amor é perfeito. No verso 17, ele diz, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O desejo de Deus, a sua justiça, era que Cristo viesse ao mundo para que todos os homens crescem e nenhum pudesse se perder. Mas, infelizmente, a lei moral humana, ela está cada vez mais caída, cada vez mais pecaminosa. E ela fica difícil de entender esse amor perfeito, esse amor justo. Mas no verso 18, ele diz, quem nele crê, não é julgado. E o que não crê, já está. Não é algo que vai acontecer no futuro, mas é algo que já aconteceu. Essa ideia já foi batida ao martelo e ela permanece. Se não crer, se não confessar o Senhor, a ideia, condenação. Mas note que o amor de Deus não era para condenar o homem. O homem se condena por si próprio. Não é o amor de Deus que assim o condena, mas ele por si próprio se condena. Então, amados, devemos entender que esse julgamento ele tem harmonia com a perfeição de Deus. Através do juízo, Deus manifesta a glória da sua misericórdia na salvação daqueles que ele o chama. Através dessa perfeição, através desse amor que ele derrama, cheio de misericórdia, ele mostra para o homem a salvação. Mas também, ele mostra a glória da sua justiça na condenação. Por isso, esse texto 17 aqui nos deixa claro. Ele absolveu derramando o seu amor, a sua graça. Ele traz à humanidade o meio que ela vai se salvar da condenação eterna. Mas pela sua justiça, ele condena, porque o homem o rejeita. A sua perfeição leva a essa justiça. E nós não somos capazes de chegar diante de Deus e reclamar alguma coisa. Dizer que Deus é imperfeito ou que Deus é mau, porque ele está salvando uns e levando outros ao inferno. Não. Essa escolha o homem está levando consigo. Note que desde o princípio, Deus deixou claro para que o homem pudesse fazer a vontade dele. Mas o homem escolheu outra vontade. Através do juízo, amados, nós vemos essas ideias. Nós vemos que Deus ele manifesta a sua misericórdia e o seu amor através da salvação, mas a sua glória mostra a justiça e traz a condenação. Mas que são injustos. Será que Deus é injusto? Né? Ele realmente traz injustiça para com o povo, quando assim ele deixa isso claro. Vamos olhar o que diz Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14 a 18. Romanos 9, do 14 a 18. Ele diz, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-eis de quem aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz.
Note aqui, amados, que Deus ele é soberano. Ele toma a sua decisão. Ele não está ainda tomando decisão. Ele já tomou todas essas decisões. Ele já julgou todas as coisas. E nós precisamos entender a soberania de Deus sobre a vida do homem. Que o homem ele não é nada sem Deus. O homem nada pode fazer sem Deus. Nós precisamos entender que a sua graça, ela discorre para a salvação. Mas a sua glória, que não pode ser atingida, que não pode ser misturada com a humanidade, com o pecado, ela traz a justiça. E a sua justiça, ela vai ser cumprida. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte, que não há, portanto, nenhuma incoerência ou contradição, pelo contrário, o julgamento final está em plena harmonia com a perfeição de Deus. Né? Em plena harmonia. Então, amados, isso é algo que nós precisamos ter em mente, em pensarmos. Não estou falando aqui em salvação, no momento para nós. Mas o que eu quero falar é aquilo que Paulo deixou no escrito, que ele só importa que cada um de nós vamos comparecer diante de Deus. Vamos responder por nossos pensamentos, por nossas ações, por nossas atitudes diante de Deus. Aqui não é algo de perca de salvação. Não tem nada a ver com isso. Mas aqui é algo de como você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus fiel, você se coloca diante dele. E nós precisamos atentar isso. A segunda motivação hoje desse julgamento é que o julgamento final terá um alcance universal. Ele será de forma ampla. O parágrafo 1 do capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster, o qual trata do juízo final, afirma que Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Note que isso será real. Note que isso é algo que está para acontecer. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstolos, aqueles todos que caíram, mas também, igualmente, todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo. Ninguém passará desapercebido. Cada pessoa vai ter que prestar conta diante de Deus, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras, efeitos, ações, e assim serem julgados diante de Deus. Por aquilo que fez diante do corpo, fora do corpo. Por aquilo que deveria ter estabelecido como princípio que Deus colocou, mas não quis fazer, mas não quis obedecer. O julgamento final, amados, envolverá, portanto, não só os homens, mas também os anjos, que não guardaram o seu estado original. Que não guardaram o seu estado da qual foram criados por Deus. Vamos ver o que diz 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Que diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou o abismo de trevas, reservando-os para juízo. Note aqui que Deus, da mesma forma que ele diz que não poupou anjos, lá em Filipenses capítulo 2, Deus fala que ele não poupou também o seu próprio Filho, por amor de nós. Note que esse julgamento, amados, ele vai ser realmente de juiz. Um julgamento que se cumprirá conforme a vontade de Deus. Mas devemos entender, amados, que nós como cristãos, como eu falei, não estou falando de nós que vamos a questão de salvação. Nós não vamos ser condenados para o inferno, mas o nosso julgamento é para galardões. É aonde vamos ser julgados diante de Deus para galardões. Os remidos de Cristo, porém, comparecerão entre o tribunal para receberem galardão, pois na verdade já estão absolvidos.
e é o que diz Romanos capítulo 8, que deixa sobre essa ideia muito clara. Romanos capítulo 8, verso 1. Eles agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que verdadeiramente são salvos, que verdadeiramente fizeram a confissão genuína em seus corações. Esse não passará por julgamento de condenação. Esse não terá nenhuma condenação sobre ele. Quanto aos seres humanos, a Bíblia também informa-nos que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não só nós, mas também aqueles que viveram nessa terra irão ser julgados. Mas também os mortos, os quais serão ressuscitados. Ou seja, aqueles que morreram, eles serão ressuscitados para também passar por este julgamento. E que isso será de uma forma com justiça. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então note, amados, que nada vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Os remidos de Cristo, como nós vimos, serão realmente ali diante do Senhor como pessoas salvas em Cristo Jesus. O apóstolo João, ele declara que aquele que crê em Cristo não é julgado, pois já tem a garantia da vida eterna. E a gente viu isso em 3:16 até 18, mas a grande ênfase eu quero trazer para o versículo 36 do capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Capítulo 3 e versículo 36, que diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem certeza, garantia de vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a graça de Deus, a ira de Deus. Note, amados, que isso é forte, que isso é algo que nós precisamos, como crentes, guardar no coração e termos o desejo de levar essa palavra para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas aceitem Jesus Cristo. Porque a única coisa que pesa sobre eles é a ira de Deus. É o pesar que vai descer do Senhor para realmente condenação. E se não for salvo em Cristo, certamente vai ter grandes pesadelos. Então o próprio Senhor Jesus também, ele nos tranquiliza dizendo, lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o homem tem rejeitado esse favor inefável de Deus. A humanidade anda rejeitando. Ela não tem prestado atenção a esse amor tão grande que Deus tem derramado. Muitos estão esperando para uma absolvição após a morte. Muitos estão achando que vão passar por um lugar especial e que vai ser purificado para depois receber salvação. Mas infelizmente não será assim. Se o homem em vida não tomar essa decisão, após a morte ele jamais poderá tomar nenhuma decisão. Nenhuma decisão chegará para ele. Então sobre isso, Parker também ele diz o seguinte, faz a seguinte observação. Primeiro, o tom da justificação certamente protege os crentes de serem condenados e banidos da presença de Deus como pecadores. Ou seja, o tom da palavra justificação, ele nos assegura, ele nos cela, ele nos protege, porque somos justificados em Cristo. A maldição que estava sobre nós,
O pecado que estava sobre nós, Ele retirou através da morte do seu Filho e nos deu a garantia de vida eterna. Mas em segundo lugar também, a dádiva da justificação, ela não protegerá de modo algum os crentes de serem avaliados por Deus. Somos sim justificados, somos sim tirados da condenação, mas seremos analisados por Deus. Seremos alguém que Deus irá olhar e de perdermos também alguns benefícios, o qual outros gozarão, porque se encontraram fiel. Porque tiveram a sua fidelidade para com Deus. Amados, nós precisamos sim nos preocupar não com a salvação, porque graças a Cristo estamos salvos. Mas, amados, o que nós vamos oferecer diante de Cristo? Como cristãos se nós formos negligentes, maldosos e destrutivos. Será que um crente verdadeiramente ele tem esses hábitos, essa ideia de pensamento? Certamente não deve ter. Se é um crente, é uma nova criatura. As coisas velhas, aquilo que praticava, tem que ficar para trás. É um homem novo, um homem que ressurgiu através de Cristo, para viver uma vida de novidade. Vamos dar uma olhada no que diz a carta de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E versículo do 12 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 15. Diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui agora, amados, está nos chamando a atenção. Aonde é que você está edificando? Que tipo de material você está construindo a sua casa? Qual é os materiais que você está usando para ter a base fundamentada em Cristo? Ele diz, olha, você vai construir, mas preste atenção com o que você está construindo e em cima de que você está construindo. Por quê? Ele diz, porque haverá uma prova. Haverá uma prova dentro disso que você está construindo. O fogo vai chegar e vai consumir. Ele vai começar a queimar tudo aquilo que foi feito. E aí vai ser provado se é prata, se é ouro, se é bronze, se é palha, se é feno, se é madeira. E aí, amados, nós temos que zelar por isso. Zelar por essa palavra. Zelar pelo ensinamento de nossas vidas, para continuar cada dia construindo um bom fundamento. Uma vida cristã bem alicerçada. Aí você diz, mas pastor, por que tanto isso? Veja o versículo 16. Ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então, note aí agora o grau de responsabilidade que eu e você temos. De cuidar de algo que não mais pertence nem a mim e nem a você, mas a Deus. Pertence a Deus o seu corpo, a sua mente, a sua vontade, os seus pés, tudo é de Deus. Não é mais seu, não é mais meu. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter entendimento onde vocês estão edificando. Vamos ver o que diz a carta de 2 João. 2 João,
verso 8. Segunda João, verso 8, diz o seguinte: portanto, devemos escolher esses irmãos... eu estou em terceira, perdão. Eu estou em terceira, irmão, desculpe. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Essa ideia de acautelai-vos, ele está dizendo, olha, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você está fazendo, para que não perca galardões. Não é salvação. Aqui estamos falando de obras, estamos falando de vida cristã, de vida do homem que precisa se encontrar com Deus. Então note, amados, que nós precisamos zelar por isso. Quanto aos ímpios, porém, eles serão julgados, sentenciados com a condenação eterna e banidos da presença de Deus. Vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e verso 6 e 9. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eternidade, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então eu estou fazendo um paralelo aqui da vida cristã, mas também da vida longe de Deus. E amados, nós estamos vendo que Deus, ele chama tanto a responsabilidade do seu povo, como também daqueles que ainda não são povo. Daqueles que precisam conhecê-lo como Senhor, como Salvador e Senhor de suas vidas. Então cabe a nós, se somos crentes, estamos em Cristo Jesus, cumprir cabalmente aquilo que ele nos designou. Sermos as suas testemunhas, sermos o seu povo, fazermos a vontade dele, propagar este evangelho de salvação para que outras pessoas não cheguem ao inferno. Mas terceira e última questão desse julgamento. O julgamento final será de acordo com o conhecimento e as obras de cada um. Esse será o ponto que vamos dar partida, pois a Bíblia, ela declara que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amados, note que há responsabilidade para o incrédulo, mas também há responsabilidade para nós como crentes. Na medida que você conhece a Deus, mais você vai se responder diante de Deus. Mais você vai ter como trazer toda essa responsabilidade aos pés do Senhor. Porque você conhece, porque você sabe. Você sabe o que Deus agrada, você sabe o que Deus quer de você. Né? Então precisamos ver essas questões. Em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. Diz o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados
serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus servos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, note, amados, que a proporção do seu conhecimento vai ser também o grau de cobrança de Deus. A proporção do seu conhecimento vai ser o grau de cobrança de Deus. Por isso, meus amados, precisamos permanecer firmes no Senhor. Precisamos estar atentos à sua voz. Pedro fez uma pergunta: mas Senhor, a quem o Senhor está se referindo a isso? Jesus disse: olha, ao mordomo fiel. Quem é o mordomo fiel? Todo aquele que estiver fazendo a minha vontade. Todo aquele que estiver dentro do meu desejo. Fidelidade, amados, é compromisso. Fidelidade é algo que você deve ter compromisso. Você tem compromisso com sua esposa? Fidelidade. Você tem compromisso com o seu trabalho? Fidelidade ao seu patrão. Você tem compromisso com a igreja? Fidelidade a Deus. Compromisso. Né? E é isso que ele quer de nós. É que nós, como mordomos, nós, como dispenseiros fiéis, possamos ser vistos só diante dele. Coríntios diz que tanto diante dos homens, como de Deus. Né? Devemos ser encontrados fiéis. E a mordomia, nós estamos vendo aí, diariamente o pastor tem falado sobre mordomia. E essa mordomia precisa ser exercitada. Precisa ser feita. Precisa ser avaliada por nós também. Então isso comprova, amados, que o julgamento final será levado em consideração o grau de conhecimento de cada pessoa. Os ímpios, condenação. Nós, questão de galardões. Nós, questão de galardões. Você será responsável por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer. Deus vai cobrar isso de nós. Quer você aceite, quer você não. Né? Você vai ser cobrado, assim também como eu vou ser cobrado. E precisamos ver tudo isso. Então, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Segundo o próprio apóstolo Paulo, mesmo entre os que não conhecem a Cristo, existe também o que pode ser chamado de lei natural ou lei da consciência, que permite a distinção entre o certo e o errado. Nós precisamos entender isso. Mas, pastor, nós como servos, aquelas pessoas que estão, nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos, mas aquelas que não conhecem a Deus, aquelas que não ouviram falar de Deus. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 16. Romanos, capítulo 2, do 12 a 16. Diz assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão.
E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Não há desculpa quando Deus julgar essa causa de salvação para os incrédulos. Não, eles nunca ouviram falar de Deus, mas tem um Deus soberano, tem um Criador, tem toda a natureza que foi formada, a sua consciência chega a um ponto de entender que é um ser soberano, e só por causa desse fato, a lei já o condena. Falando sobre essa condição, amados, precisamos entender que o homem ele precisa de Deus. E se na sua mente ele tem algum conhecimento de um ser sobrenatural, que tem todo o poder, que ele domina todas as coisas, isso já o torna culpado. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram. E todos estão separados. Para que o homem tenha união com Deus, ele precisa conhecer Deus. Aí você diz, mas você disse agora que só o fato da criação já o condena. A gente viu em Romanos. Só o fato dele saber que tem um Criador, ele já é condenado. Ele já tem essa responsabilidade diante de Deus. Então, no julgamento final, serão levadas em consideração as obras, os pensamentos das pessoas ímpias, e elas serão julgadas segundo os seus pecados, segundo a indiferença com Deus. Então, amados, precisamos, nós como crentes, ter a ideia e o pensamento de que somos feituras de Cristo, criado nele para praticar as boas obras. E essas boas obras, elas não justificam as nossas vidas, elas não nos salvam, mas elas servem para nos colocar diante de Deus e Ele dizer se fomos fiéis como um bom mordomo. Você tem sido um bom mordomo? Você tem sido alguém que realmente faz a vontade de Deus na determinação daquilo que Ele quer? Pois Ele tem cobrado isso de nós. Portanto, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não sou eu que estou inventando, eu não estou trazendo nenhum ensinamento diferente do que está na Bíblia. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus traz. Mas eu gostaria, amados, só para concluirmos, de trazer a memória para as nossas vidas. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Que ele diz o seguinte, trazendo a nossa memória: de tudo quanto se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer todas as questões, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que nós sabíamos que era para fazer, mas não fazíamos. Tudo aquilo que no corpo nós não deveríamos fazer, mas fizemos. Note que lá o versículo, chamando a nossa atenção, diz: você é templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Então não destrua, porque se destruir, Deus vai lhe destruir.
ali também não está falando de salvação. Mas está falando de que você não destrua aquilo que é santo. Porque se você destruir, Deus pode lhe promover antes do tempo. Tratar o corpo com indiferença, tratar o corpo como se não fosse algo sagrado de Deus, é pecado. Tratar a mente como se não fosse da parte de Deus, é pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Não, pastor, eu sou imperfeito, eu não tenho. Mas você não está impedido de querer ter. Você não está impedido de querer buscar o pensamento que Cristo tem. O pensamento que o Senhor tem. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, verso 8, ele diz: cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Gostaria de terminar com 3 perguntas, e aí não precisa me responder. É algo que você vai levar com você e responde diante de Deus. Qual a relevância da doutrina do juízo final para nós hoje? O que você pensa sobre isso? Segunda, o cristão deve temer o juízo final? Por quê? Eu não quero responder, mas quero que você coloque diante de Deus, e estude a palavra e se pergunte a si mesmo, diante da palavra, o que eu tenho que fazer em cima disso? O porquê isso é importante? Ou se você não acha isso importante? E a terceira seria para descrentes, mas eu vejo que não tem visitantes descrentes. E até quando você, como descrente, ainda vai continuar rejeitando a Deus? Será que o juízo final é importante para você ou não? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a sermos servos fiéis, a sermos bons mordomos de Cristo. Não tratei algo aqui hoje em relação a crentes falando de salvação, de perca de salvação. Eu falei de obras. Eu falei daquilo que, como você, como cristão, deve, é um dever, como Eclesiastes disse, é dever de todo homem. Temer, obedecer e servir a Deus. Né?